Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 16/7, 19 horas. Vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina de informática básica do curso de formação inicial continuada de operador de computadores. Tá? Então, primeiro eu parabenizo aí a todos que fizeram as atividades, né, do módulo de ambientação em AD. Gostei muito das respostas de vocês. Tá? Recordo que eu fiz uma ampliação de prazo para quem não entregou, o que a gente chama de recuperação, para que quem não entregou possa entregar aí as atividades até o dia 30/7. Tá? E o cuidado que tem que se ter é para que não comece a acumular atividades de uma disciplina para outra, né? Então, a gente tem aí 15 de uma disciplina, 15 dias outra, e assim sucessivamente, para que a coisa não vire uma bola de neve. Eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês, o que vocês precisarem, eu estou aí para ajudar. Né? Eu vou compartilhar aqui a nossa sala virtual da disciplina. Vocês estão visualizando ali? Me dê um retorno, por favor. Informática básica. Ok, Abriu aí para vocês? aqui sim, abrigo. Tá. Então, primeiro vamos trazer as atividades, né? O que que vocês vão ter aí de atividade? Bom, a gente tem uma unidade um. Vamos falar das unidades, depois a gente fala das atividades. Unidade um, básica para a grande maioria, né? Criação de uma conta no Gmail. Tá? Ah, Kinai, por que Gmail? Tá? A grande maioria das nossas ações, principalmente nas minhas disciplinas, nós vamos trabalhar com ferramentas do Google. Tá? Então, por isso que eu estou pedindo para que vocês criem uma conta no Gmail. Tá? Então, quem não tiver, que crie, por favor. Então, na primeira unidade, tem aí um passo a passo como cria essa conta. Na segunda unidade, a gente traz aí alguns vídeos e algumas definições de sistemas operacional, hardware, software, navegador na internet, IA com Gemini, Google Docs e planilha, né? E aí a primeira definição de hardware e software bem. Hardware é aquilo que a gente chuta e software é aquilo que a gente xinga. Já ouviram essa definição? É muito por aí, tá? Então, dentro do nosso conteúdo, a gente vai entender aí um pouquinho de cada coisa, tá? Então, tem aí alguns videozinhos de dicas, né? Do Knipe eu peguei o material lá de informática básica e criei vários, 19 vídeos, né, de 10 segundos cada, tá? Então, lá na frente, a gente pode aprender a criar esses vídeos, né? Só para trazer tudo criado com inteligência artificial, tá? Então, tá aqui os vídeos com as dicas. Aí aqui tem o material de informática, a primeira atividade, né? Que vamos até abrir aqui, onde vocês vão criar no Google Docs, tá? Então, a gente vai utilizar o Gemini para construir um texto, tá? Fazer uma revisão de português sobre uma cidade ou um país que você gostaria de visitar, vai colocar isso no Google Docs, vai formatar, vai salvar esse arquivo em PDF, né? É uma extensão que comprime o documento e vão fazer o envio, tá? Já temos aqui um envio. Depois a gente vai abrir para ver isso. A seguir, nós temos na unidade 3, desculpa, ainda, né, na unidade 2, o como se cria planilha, criando planilhas com o Google Sheet e com o Gemini. A ideia é utilizar as duas ferramentas, tá? E aí tem videozinho e PDF. E uma atividade para vocês fazerem utilizando o Google Sheet, que é o Google Planilha. Tá? Então, vocês vão pegar as despesas que vocês estimaram lá, tá? Vão colocar no Google Sheet, que é o Google Planilha, vão pegar as 5 despesas, vão utilizar as fórmulas soma, média, máximo e mínimo.
A gente vai mostrar isso lá. E depois salvar em PDF, tá? E eu estou fazendo uma passagem para depois a gente mostrar isso. E depois aprendendo a utilizar o Notebook LM, tá? Notebook LM é uma ferramenta do Google que é muito bacana, tá? E aí, quando vocês clicam aqui no link, ele entra numa página minha, onde eu construí 5 módulos de Notebook LM, tá? Então, todos esses vídeos aqui foram vídeo e áudio foram construídos com o Notebook LM. E tem para cada documento também um arquivo em PDF, tá certo? Então, a ideia é que no final vocês consigam montar uma apresentação com isso aqui. Então, eu vou voltar aqui e aqui a gente fecha a nossa disciplina. Então, como atividade avaliativa, a última, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão construir slides lá no Notebook LM. A gente vai mostrar tudo isso aqui. Até aqui está tranquilo, pessoal? Que eu não Perfeito. estou vendo vocês, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Só para mostrar aqui, vamos pegar a primeira atividade aqui, o que que ele pede. Para facilitar, garantir imagem, tá, vamos lá. Acesse a inteligência artificial e peça para ele escrever um texto curto, sem erros, sobre uma cidade ou país que você gostaria de visitar, né? Então, eu vou, olha só como é que é fácil, tá? Peguei aqui, eu vou entrar Gemini, tá? Posso vir aqui, Gemini, ele vai entrar nessa tela. Alguém aqui nunca utilizou o Gemini? Quem nunca utilizou, levanta a mão aí, por favor. Todos já utilizaram? Tudo bem? Camille, Maria Angélica, Já Neade, utilizei já. Uso com frequência, na verdade. bacana. Então, ó, botei aqui, escrever um texto curto e sem erros de português de uma viagem para a Alemanha, que é o meu sonho de consumo. Tá? Então, já tive o prazer de conhecer, eu vou. Dicas, o que que eu quero? Quero dicas de local, custo de principais custos, despesas, só para a gente ver, tá? No de vocês, ele vai estar no Flashlight, que é, assim, quem não tem a versão paga, ele vai estar na versão básica, né? Então, ele pegou aqui, ó, pegou o texto, aí, claro, eu vou dar uma lida, né? Aqui eu estou fazendo para mostrar para vocês, tá? Então, tá aqui o meu texto. Eu vou abrir aqui uma. Eu entrei no meu Google Drive, cliquei em novo e vou entrar no Google Docs, tá? O Google Docs é o editor de texto do Google, tá? Então, vou chegar aqui, vou colar, Ctrl V ou editar colar, tá aqui o meu texto, tá? Então eu vou dar um nome aqui, a minha viagem dos sonhos. Tá aqui. Aí aqui eu posso botar um título, atividade 1, curso de informática básica, tá? Selecionei aqui. Aí eu posso escolher aqui formato, né, de uma formatação prévia.
Posso escolher a fonte. Então, vou botar George aqui. Posso aumentar o tamanho, negrito, itálico, sublinhado. Posso mudar a cor. Gosto muito do azul da Argentina. Tá? Ah, vou mudar para um azul mais escuro. Ó. Aí aqui eu tenho o alinhamento, né? Posso selecionar aqui o texto todo e fazer um alinhamento justificado. Lá no nosso trabalho, nosso videozinho, a gente mostra tudo isso, tá? O que é legal aqui, tá? Vamos supor que eu quisesse construir um texto colaborativamente. Eu poderia vir aqui, compartilhar, tá? Copio esse link aqui. Aqui eu tenho restrito, então só quem tiver com esse link é que vai poder abrir. Eu cheguei, copiei o link, mando no WhatsApp de uma pessoa. A pessoa pode estar escrevendo colaborativamente comigo, tá? Então, isso aqui é algo que a gente precisa dar uma olhada em todas essas ferramentas. Aqui é o básico, tá? Formatar, fiz o meu texto, tá? Aí aqui eu vou salvar. Eu posso salvar com a versão do Word, que é o DocX, posso salvar como PDF. No caso de vocês que vão salvar para entregar, DocX. Está aqui, ele salvou, ele foi lá para a minha área de trabalho, tá? Lá para minha área de download. Tá? Então, ó, a minha viagem. Está aqui. Tudo bem? Tranquilo? Dica com Gemini, né? É, Professor, só uma dúvida. diga, pode falar. A aula está sendo gravada ou só quem está Está aqui mesmo? sendo gravado. Ah, perfeito. É porque eu tô no trabalho, eu não tô conseguindo ver aquela direito. Não, tranquilo, está sendo gravado. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Eu estou aqui no Google Docs, vocês estão vendo? Pessoal? Sim, estou conseguindo ver, professor. Tá, então vocês estão no Google Docs. Então, a primeira ferramenta que a gente está aprendendo é utilizar o Google Docs, que é a ferramenta o editor de texto do Google, tá certo? E o que eu trouxe inicial? A utilização do Gemini, tá? Eu poderia aqui, até assim, começando, né, eu posso chegar aqui e criar uma imagem. Crie uma imagem de uma pessoa na Alemanha. Essa imagem deve ser realista. Parará, só para a gente dar uma olhada, né? Vou ter que ele está criando uma imagem para a gente. Esse texto que a gente está escrevendo aqui, né? Lá na frente a gente pode pegar uma aula e fazer só de prompt, né? Quanto melhor eu escrever essa mensagem aqui, o meu pedido para a IA, melhor o resultado. Tá aqui uma foto. Ah, é melhor? Não é. Eu poderia chegar e pedir para ele aprimorar essa imagem. Aprimorem essa imagem, incluindo uma bandeira da Alemanha. E a foto da jovem mais próxima. Ele está criando aqui uma imagem para mim. Eu poderia. Tá lá, botou a bandeira da Alemanha. Tá? Então,
é muita experimentação. Tá? Você pode chegar e subir uma imagem sua aqui, enviar arquivo e pedir para que ele coloque a sua imagem com fundo na Alemanha. Tá? Pô, ia ficar bacana. Eu estou fazendo lá o meu trabalho, que é uma viagem para a Alemanha. Então, já vou me ver na Alemanha. Olha que bacana. Tá? Então, essa é a nossa primeira ferramenta. Tá? Alguma dúvida até aqui de uso do Gemini e do Google Docs? Tranquilo, gente? Agora, diga, pode perguntar. Não, falei Tranquilo, que tá Maria tranquilo. Angélica. Ó, o Paulo querendo entrar aí. Bom, recapitulando, o que a gente aprendeu até aqui? A utilizar o Gemini construindo um texto, né? E a dica: o primeiro texto nunca é o melhor. Vocês vão pegar, vão olhar, revisar, tá? O prompt, tá? Quanto mais explicado eu colocar, melhor eu vou ter como resposta, tá? E a gente aprendeu também a criar uma imagem, tá certo? Então, a ideia aqui é aprender a utilizar o Google Docs, aprender a utilizar o Gemini. E eu mostrei também no vídeo como salvar em PDF. Tá? Então, qual é a tarefa de vocês? Brincar com essa ferramenta. Brinquem com as duas. Brinque com o Gemini, brinque com o Google Docs. Comece a formatar, muda texto. Eu poderia chegar aqui. Vamos voltar no meu documento aqui. Aqui, ó. Poderia chegar aqui e criar uma tabela. Tabela, eu quero uma tabela de 3 colunas e 2 linhas. Está aqui a minha tabela. Então, eu vou ter aqui nome, idade e peso, só para a gente brincar, tá? Nome, Ricardo, idade 54, peso 60, 70, tá? Bela, Bela tem 7 anos, peso tem 3 quilos. É a minha cachorrinha. Vou botar aqui meu pai. Eloy tem 80, deve ter uns 72, tá? Então eu posso brincar aqui também com a minha tabela, tá? Eu posso, por exemplo, incluir uma linha, está no final, eu dou um tab, ele inclui. Posso excluir essa linha. Seleciono a linha aqui, botão direito do mouse, excluir linha, tá? Então é praticar. E todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar no fórum, podem mandar no WhatsApp, que na época eu estou com dúvida de fazer isso aqui. Eu fui fazer um currículo, tive dificuldade. O Knap vai ajudar vocês, tá certo? Então aqui a gente mostrou como vocês utilizam o Google Docs. Agora, então vamos voltar lá para a nossa. Então aqui está a nossa atividade. Vocês vão botar lá o espaçamento entre linhas do e-mail, criar uma tabela, tudo que tem que ser feito, eu mostrei aqui, tá certo? Então, vamos voltar. Agora, vamos para a segunda atividade, que é o do orçamento. Então, eu peço, chegou a hora de colocarmos a mão na massa e mostrarmos que somos os chefes da máquina. Preparei esse resumo direto, para a gente utilizar o Google Sheet, tá? Então, o que ele pede? Abre o Google Sheet, cria uma planilha em branco com 5 despesas. Vamos botar aqui essas 3, valor estimado no lado, tá? Então, vamos lá já abrir o... Estou aqui no meu Drive, venho novo, planilha do Google, planilha em branco, tá? Ele pede, uma planilha, e aí tem, eu até botei lá a telinha explicando, né? Eu tenho linhas, tá? Representam
são representadas por número e colunas são representadas por letras. A interseção de linha e coluna a gente chama de célula. Vocês já brincaram de batalha naval? Então, se eu dissesse B2, eu peguei a coluna B e o número 2. Ah, é água, tá? Então, tá aqui, então, eu vou ter passagem, hospedagem, passeios, seguro, alimentação, tá? Vou pagar aqui. Eu posso dar um título, itens, valores. Passagem, 6.000, 8.000. Hospedagem, 5.000, chutando, né? Passeios, 5.000. Seguro, 1.000. Alimentação, 3.000. Tá? Então, eu posso chegar aqui, selecionar e formatar essa tabela. Tá? Aqui eu ponho linha em volta dela toda. Posso selecionar aqui, escolher uma cor de fundo. Tá? Eu posso selecionar e botar o formato real, que é o de moeda. Está aqui, ó. Bom, eu posso agora, eu vou aprender a utilizar a função. Primeiro vamos dar um nome, né? Vou chamar de planilha dos sonhos. Tá aqui. Eu vou ter total, média, o valor máximo e o valor mínimo, tá? Imagine, aqui fica fácil. Como eu faria para somar, tá? Existem duas formas. Primeiro, eu vou mostrar que a gente nunca vai usar, tá? Toda vez que eu for utilizar, for fazer cálculo no Excel, no Excel, numa planilha, ela é precedida do igual. Então, se eu quisesse fazer assim, 8.000 mais 5.000 mais 5.000 mais 1.000 mais 3.000, e dou um Enter, ele me dá o valor, tá? Até aqui tranquilo? Eu posso também fazer igual, clico no primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Também não é, deu erro. Também não é isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar as funções, tá? Vamos caçar elas aqui. Funções. Eu tenho aqui a função soma, tá? Eu posiciono onde eu quero somar, coloco soma e marco até aonde eu quero, tá? Observem que ele pegou do C4 até o C8. Quando eu dou Enter, ele faz para mim, tá? Eu tenho também a função média. Eu quero a média desses valores. Eu posso vir aqui no Ezinho, que eu tenho várias funções. Então, o que é interessante vocês fazerem? Estudar essas funções, tá? Eu vou fazer a média sem clicar aqui. A função, ela vai ser sempre precedida pelo igual. Aí eu venho aqui, média, abro parêntese, marco da primeira até a última. E dou um Enter. Ele me deu a média. Ah, Knaip, eu quero saber o valor máximo. Existe uma função chamada máximo, tá? Sim, é tudo muito simples, tá? Eu posso chegar aqui, máximo igual, sim, marco dessa a essa aqui e dou um Enter. Mesma coisa para o mínimo, tá? Mínimo, seleciono aqui, fecho. Tá certo? Poderia fazer isso tudo aqui, porque a ideia aqui é mostrar essa ferramenta.
Mas eu posso fazer também lá no Gemini. Gemini, me apresente o total de somatório desses itens. Gemini, calcula a média. Gemini, calcula o máximo, calcula o mínimo. Tudo isso ele pode fazer para a gente. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se tem alguém aqui que faz aplicação na bolsa. Tem uma função, que eu não me recordo ela de cabeça, que ela pega a cotação de uma determinada ação e traz para você. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma planilha que me traz a cotação de várias ações. Deixa eu ver se ela está aqui. Ó. Aqui, ó. Observem que eu tenho o ticket, a categoria, cota, valor. Tudo isso aqui ele vai e busca para mim. Ó. É uma função chamada Google Finance. Tá? Eu passo o ticket e o preço. Ele vai lá na Bolsa de Valores e pega para mim. Tá? Então, isso tudo vocês podem brincar aí com o Google. Então, o que ele pediu? Tá? Vamos voltar. Para que vocês fizessem isso aqui. Eu poderia chegar aqui, ó, e criar um gráfico com isso aqui. Tá? Inserir gráfico. Aqui. Posso sair mudando a cor de cada um. Tá? Então, olha só. Muito fácil, muito rápido, tá? A gente sai brincando aqui com as ferramentas do Google Planilha, tá? E no final eu posso chegar e baixar em PDF e enviar lá para o Knap. Tá tudo certo? Então, tranquilo até aqui? Posso dormir tranquilo? Todo mundo aprendeu? Eu vou copiar isso aqui lá para para a nossa planilha, beleza? Nosso documento Word. Olha lá. Vou chegar, vou excluir isso aqui. Recortar. Gastos. Vou chegar aqui, vou copiar esse gráfico e vou colocar aqui também. Então, eu estou juntando tudo que eu estou aprendendo, né? Olá, tá? Cheguei e vou salvar em um PDF. Minha viagem está aqui, tá? O que vocês salvarem no Google Sheet, no Google Planilha, vocês vão colocar lá na atividade aqui. Deixa eu só fechar aqui. Na nossa atividade aqui, ó. Até aqui tranquilo? Vamos agora para o notebook LM. Até aqui tranquilo, pessoal? Sim, tranquilo. Paulo, isso tudo vai estar gravado, né? Tem lá o passo a passo. Então, aqui a gente faz uma apresentaçãozinha simples do que vocês vão ver e o que vocês vão construir. Então, agora a gente vai para o notebook LM. Notebook LM. Tá? Vim aqui. Google Notebook LM. Eu vou chegar, vou até trocar de conta aqui. Por isso que eu falei com vocês que vocês precisam ter uma conta no Google, tá certo? Porque todas as ferramentas que a gente está utilizando é através de ferramentas do Google Notebook. O que o Google, o Notebook LM, ele faz? Ele é uma ferramenta segura que ele pode construir. Vou criar um novo aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu quero que ele gere um videozinho para mim. Ele pode criar um vídeo.
Primeiro eu vou subir o arquivo, tá? Vou enviar o arquivo. A minha viagem dos sonhos. Está aqui. A minha viagem dos sonhos, esse arquivozinho, ele vai ser a base de tudo que eu vou utilizar para fazer, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer um resumo em áudio, tá? Vou dar um exemplo do que foi feito, porque ele leva um pouquinho de tempo, tá? Só para. Vocês estão acompanhando aí a minha tela, né? Ó, um áudio foi feito por ele. Um vídeo, tá? Então dá para vocês fazerem tudo isso. Então vamos voltar lá. Daqui eu posso chegar e pedir para ele criar. Vamos para a atividade de vocês, né? Eu tenho resumo em áudio, é aquele que vocês ouviram lá. Uma apresentação com IA, tá? É o que vocês podem criar uma apresentação. Resumo em vídeo, mapa mental, relatório, cartões didáticos, teste, infográfico e tabela de dados. Eu vou fazer a atividade que eu pedi para vocês fazerem. Eu venho aqui, crie 5 slides a partir da fonte. O que que significa isso? Fonte é esse documento que eu subi aqui, tá? Eu quero adicionar mais documentos, eu venho aqui. Por que que o notebook LM ele é uma ferramenta segura? Ele é uma ferramenta que dificilmente alucina, porque ele é uma ferramenta que vai trabalhar com os dados que eu inseri, tá? Então, crie 5 slides a partir da fonte, tá? Aí eu venho aqui e ele vai estar criando para mim. Observe que ele está gerando. Dependendo do que eu colocar, ele pode levar 5, 10, 15, 20 minutos, tá? O que que demora muito? Áudio. Demora bastante, porque ele tem um áudio aí de até 20 minutos. Apresentação de slide, apresentação de slide. Resumo em vídeo, ele faz em até 10 minutos, tá? Quer dizer, o vídeo em 10 minutos. Isso facilita muito o dia a dia de vocês. E a apresentação, você pode chegar, pedir ele para fazer uma apresentação, depois você salva essa apresentação na ferramenta de apresentação do Google ou de um PowerPoint, tá? Gente, eu vou parar o compartilhamento aqui para a gente conversar um pouquinho e assim que ele terminar a geração de apresentação, se ele terminar rápido, eu mostro, se não, depois eu coloco lá no grupo, tá? O exemplo que ele fez. Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Perguntas? Entenderam o que que a gente. Professor, às vezes deixa. Vamos lá. Professor, às vezes deixo para formatar meu texto por último no Google Docs. Porém, ao formatar, sempre fica com uma quebra de parágrafo, que eu não consigo, o que devo fazer? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem uma.
eu geralmente vou olhando, né? Quando eu copio e colo, né, pode dar os erros. Aí eu vou deletando. Aqui, por exemplo, tinha muito enter, né? Dei o del, ele não subiu, porque o espaço entre o gastos e a tabela, ela está entre o gasto e o cursor, não entre o cursor e o itens. Aí eu aperto o backspace e ele volta. Tá? Então eu vou tratando erro por erro, tá? Vamos ver lá aquela questão do espaçamento de linhas, né? O que a gente dizia, peraí, vamos lá. Formatar, espaçamento entre linhas. Lembra que eu pedi um espaçamento 1,5, tá? Ele vem aqui, espaçamento entre linhas 1,5. Ele alterou para mim. Deixa eu voltar e ver o que que você. Ah, eu fiz sem te mostrar, sem compartilhar. Tá? O que que eu fiz? Eu entrei lá, tá? Eu vejo aonde que está o espaço entre um texto e outro, tá? E vou com del ou com o backspace. E aí o que que ele vai estar fazendo? Ele vai estar excluindo aquela linha de baixo, de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? É o que eu faço sempre para arrumar. Isso, depois que eu fiz, que eu vi que a tela não estava compartilhada. Deixa eu compartilhar aqui novamente, tela. Olha só. Aqui, ó, vamos supor, tá cheio de enter, né? Eu cheguei aqui, ó, tô dando del. Tá vendo que ele não apaga? Tá? Dei o del, ele não está apagando. Aí eu tenho que apertar o backspace. Então, eu utilizo as telas delete e backspace, tá? Geralmente, no meu caso, é dessa forma que eu consigo. E ele apaga, inclusive, uma quebra, que às vezes a gente inclui um inserir parágrafo ali, um inserir quebra de, de linha, que a gente nem faz sem até ver, tá? Então, eu utilizo o delete, que é botar aqui, ou o backspace, que é aquela setinha. Tá? Deixa eu ver se terminou lá o. Ah, deixa eu voltar lá. Fechar aqui o site. Vou compartilhar tela. Vocês estão vendo aí? Voltei no notebook LM. Vamos ver se o slide que ele fez está bacana. E aí, o que que vocês acharam? Eu pedi 5, né? Tá aí. A Viagem dos Sonhos. História fascinante, cidades vibrantes, cenário tira o fôlego. Aí ele mostra transporte impecável, a cultura do dinheiro físico, pontualidade, idioma, realmente é isso, tá? Eu já tive o prazer de conhecer. Clima ameno, tradição de inverno, viagens. Ele pega aqueles valores que eu trouxe, olha o que que ele fez, tá? Eu posso baixar, cliquei aqui nos três pontinhos, posso baixar em PDF ou em PowerPoint, tá? Vou baixar em PDF, que é o caso do exercício de vocês. Então é isso aqui que eu quero que vocês façam na atividade. Olha só como é que ficou bonito. E muito rápido, né? Se eu fosse fazer isso num PowerPoint, quanto tempo eu levaria? Tá? Então vamos lá. Essa tela inicial aqui ficou muito bonita, ó. Aqui, ó. Viagem estruturada,
orçamento estimado, lembra dos 22 mil lá na tabela, médio, tudo que eu coloquei. Gostaram, pessoal? Alguém já tinha feito isso alguma vez na vida? Quem nunca tinha Não, utilizado o notebook LM, levanta a mãozinha aí. eu nunca utilizei. Que legal. Camille, bacana, Camille. Sempre tem a primeira vez, né? Quem já utilizou, é muito fácil, né, gente? Então, observe que a gente, em 50 minutos, o que que a gente fez? A gente aprendeu a utilizar o Gemini, a gente criou um texto, criou uma imagem, a gente aprendeu a utilizar o editor de texto, aprendeu a utilizar a planilha, aprendeu a trabalhar com as principais funções e aprendeu a utilizar o notebook LM, tá? Então, o que que a gente tem de atividade? Primeiro, criar um documento, tá? No Google Docs, junto com o Gemini, depois uma planilha junto com o Gemini e depois uma apresentação de slide, tá? Teve uma pessoa que já fez a apresentação de slide e não ficou da forma que foi construída aqui. É dessa forma que eu quero. Um slide bacana, um slide impactante, para as pessoas quando olharem e falar assim, caramba, você deve ter estudado 6 meses para fazer isso. E vocês pegaram as nossas 15, 20 horas da disciplina, assistiram os vídeos, praticaram. Tudo isso, gente, vocês vão conseguir fazer. O que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de dificuldade, eu estou à disposição, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu abro aí para perguntas. Se não tiver nenhuma pergunta, o que que a gente, eu sempre peço para a galera fazer, quem puder abrir a câmera aí para a gente dar um print, colocar lá no nosso grupo do WhatsApp para a galera ver, ó, olha o que que a galera aprendeu, olha, todo mundo estava animado. Quem puder abrir a câmera aí, Camille, Thiago, grande Paulo. Paulo vai viajar com o notebook LM, tá? Vai criar vídeo, aula, vai criar podcast, vai ficar muito maneiro. Maria Angélica, Vou quem ficar puder famoso. abrir. Diga, Paulo. Vou ficar famoso. Vai ficar famoso. E vamos compartilhar esse material aí. Bom, Beleza, perfeito. de repente o pessoal não pode abrir. Vou dar um print aqui, vai estar eu e Paulo, eu boto lá no grupo. Né? Vamos dar um sorriso aí. Ó, grande Thiago, eu tô com a camisa da Thiago, Argentina. Você não estou campeão sozinho. mundial, teta. Vamos lá, dei o print, depois eu coloco lá no grupo. Pessoal, alguma dúvida do que foi falado? Eu falei em 50 minutos. Tudo que vocês vão estudar lá no na nossa sala virtual, tá? É praticar, aplicar, pintar alguma dúvida, o Knaip está à disposição de vocês, tá? Eu nem vou tirar férias agora, em julho, para estar à disposição de vocês. Então, de segunda a sexta, de 10 da manhã às 4 horas da tarde, bota uma dúvida lá, que a gente vai estar sempre à disposição, né? Pode botar lá no fórum e vamos em frente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço para todo mundo, um excelente final de semana e vamos praticar. Um abraço, fiquem com Deus. Estou encerrando aqui a gravação. Boa noite, professor. Obrigado Boa aí. Um noite. grande abraço e um bom fim de semana. Eu posto a gravação lá depois, tá?